Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira, sejam bem-vindos para mais um review recapitulado de Star Trek Lower Decks com o episódio Mathematically Perfect Redemption, ou Uma Redenção Matematicamente Perfeita, que é um episódio surtado e totalmente fora da casinha, no qual o showrunner Mike McMahon deve ter ido trabalhar nesse dia sob efeito de algum alucinógeno, certeza. Temos o retorno da Exocomp egoísta e sem escrúpulos, Cesta de Amendoim, cujo nome eu ainda acho mais legal em inglês, Peanut Hamper, a qual eu vou me referir usando o gênero feminino ao longo do vídeo pela escolha da voz da atriz Cather Donahue, que faz a personagem. A introdução nos relembra dos eventos passados, onde vimos a Exocomp pela última vez em No Small Parts, depois de se negar a salvar a Cerritos, recusando-se a plantar um vírus na nave inimiga. Ela se transporta para longe, parabenizando-se por seu próprio bom senso, apenas para ver a USS Titan chegar e resgatar a Cerritos, que havia sido severamente danificada, ficando sozinha em um campo de escombros por conta própria por quase 2 anos. Os créditos da abertura reforçam o isolamento da Exocomp, já que a sequência regular é substituída por cenas dela abandonada no meio da sucata que sobrou do confronto. Obviamente, esse é só o começo de uma série de eventos que levam essa história para outro lugar. A Cesta de Amendoim não é como os Exocomps que apareceram na nova geração, sencientes e altruístas que a gente conheceu no episódio The Quality of Life, já que os aspectos não biológicos fazem parte das características básicas que o contraste do roteiro quer trabalhar. Se você é fã de ficção científica, Star Trek e tudo de mais bacana no mundo da cultura pop, deixe seu like para dar aquela força para manter a relevância dos vídeos aqui do canal. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nadinha do que pinta por aqui. Confira também a participação da audiência no fim do vídeo e estejam avisados, a partir desse ponto eu vou seguir me aprofundando nos detalhes, então cuidado com spoilers. A Cesta de Amendoins atravessa o campo de detritos, murmurando sozinha sobre o seu ódio pela Frota Estelar, enquanto faz mais um risco na parede, mostrando a longa passagem do tempo. Ela está construindo uma nave rudimentar com a sucata, tentando conseguir improvisar um motor de dobra, que mesmo que meio capenga, seja capaz de levá-la para outro lugar. Tem uma zoação com a boneca feita de lixo, tirando sarro da bola de vôlei Wilson do filme O Náufrago. Ela não quer enviar um sinal de socorro para a Frota Estelar porque está preocupada que vai ser levada à corte marcial pela ausência sem licença oficial, também conhecida como deserção. A Nacelle fajuta fica pronta e é hora de ver no que isso vai dar. Mas então os sucateiros Drukmani aparecem. Ela ativa a Nacelle e salta em velocidade extrema para fora dali. Alguns momentos depois, esse amontoado de sucata improvisada, que surpreendentemente conseguiu entrar em um warp, cai aos pedaços e ela é arremessada em direção a um planeta classe M não identificado. Quando a robozinha reinicia seu sistema e recupera a consciência, descobre que tá em uma cabana e não tá sozinha. Esse é o povo Aerior, que tem esse jeitão de ave, o que não chega a ser novidade em Star Trek, que tem, por exemplo, os Aurelianos. E só pra agregar um detalhe bacana extra, esses Aerior desse episódio se parecem muito com os Paraquel, outra espécie que vive em uma área inexplorada do quadrante beta, nas aventuras do Capitão Riker na série de livros Star Trek Titan, e aparecem em Orion's Rounds, que costumam lidar com criaturas que vivem em espaço profundo chamadas Cosmozoans, como as Star Jellies, que aparecem no episódio piloto da nova geração, e as entidades cristalinas, que nós já vimos inclusive na própria abertura de Lower Decks. Apesar do contexto em que ambas as espécies aparecem não ser exatamente o mesmo, eu não estranharia se uma conexão posterior acabasse surgindo, ainda que com exceção da nave Titan em si, o resto do que rola nos livros não parece ter sobrevivido e herdado o status de canônico. O líder do povo pássaro carrega a Exocomp em um carrinho e enquanto os outros Aerior estão com medo dela, ela descobre que o planeta não faz parte da Federação e isso significa que ela está isolada. A Exocomp sintetiza um presente replicando um doce para uma das crianças e a multidão começa a se voltar contra ela. No entanto, o líder
líder a defende. Seu filho, Haldate, aparece. Ele é cético em relação a ela também. Em um registro pessoal, a robozinha, cesta de amendoins, reafirma seu desejo de não entrar em contato com a Frota Estelar. Ela tem medo de ser colocada em uma colônia penal. Haldate chega e diz a ela que eles vão começar o dia de trabalho. Então, cesta de amendoins descobre que todos os animais do planeta têm asas. Ela zomba de Haldate por ainda usar palha em seus telhados, e ele a protege de uma cobra do céu. O visual e o jeitão das coisas que compõem esse mundo, incluindo as moradias nas árvores, a fauna e a flora, eu achei que rolou uma inspiração nos Ewoks, meio que emprestada da franquia vizinha, mas tem muito de Avatar também. Sem falar que essa coisa de se envolver e se apaixonar por uma cultura diferente também deixa aquele algo de Dança com Lobos. Mas alguém aí concorda? Mais tarde, Haldate e a Amendoins estão ordenhando cabras voadoras quando descobrem que Kautorus foi atacado por uma das tais cobras do céu. Haldate diz que ninguém jamais sobreviveu a um ataque desses, mas ela o salva facilmente usando seu treinamento médico e o replicador da Frota Estelar. Pois é, isso me lembra aquele papo de que para pessoas em situações menos desenvolvidas, a ciência pode se confundir com a magia com certa facilidade. Dessa forma, a opinião do Aerior logo se põe a favor da robozinha. Na cena seguinte, vemos que a presença da Amendoins melhorou a vida de muitos Aerior, que agora abraçam a sua presença com alegria. No incubatório, Haldate lamenta que muitos dos ovos não irão eclodir, e ela imediatamente usa a tecnologia para garantir que todos os ovos eclodam naquele momento. Felizão e encantado, ele a carrega pelo ar e numa cena constrangedora canta para ela uma canção que é pura vergonha alheia, credo. Acima de uma cachoeira, Haldate e a Exocomp examinam a floresta. Haldate, que a essa altura já não tem mais nenhuma reserva quanto a ela, diz que ela pode ficar com eles. Logo o par tá se envolvendo em algum tipo de erotismo apaixonado, que segue o humor estilo vexame escolhido pro episódio. Lembra que eu disse lá no começo do vídeo que esse não era o seu Lower Decks cotidiano? Então, mais tarde, Haldate diz que ela o faz se sentir vivo, e que ele sente como se tivesse sido enganado por toda a sua vida, e diz a ela que deve lhe mostrar algo. Uma entrada escondida na base da cachoeira leva a uma caverna subterrânea, e ele explica que os ancestrais Aerior eram viajantes do espaço, o que colabora com o meu achismo de que eles possam ter algo a ver com a espécie que aparece nos livros. No entanto, a tecnologia trouxe miséria na forma de guerras sem fim com espécies alienígenas. As naves eram capazes de entrar em dobra, então ela descobre que não está de fato quebrando a diretriz primeira, pelo simples fato de estar ali. Os antigos Aerior posteriormente proibiram a tecnologia e literalmente enterraram as suas naves no subsolo. Ele julga que a decisão dos antigos de se afastar de outros povos foi um equívoco, afinal, ele acha que ela é uma boa criatura. Mas ela confessa ter sido egoísta, diz ter feito tanta coisa errada e lamenta o fato de ter abandonado seus companheiros de tripulação. Mas ela diz a Haldate que agora ela sabe que a vida orgânica é preciosa apesar de ser frágil. Cesta de Amendoins diz que não pode voltar porque acha que a frota jamais a perdoaria. E ele diz que ela pode perdoar a si mesma. É fofinho, mas tadinho, sabe de nada inocente. Várias estações passam e logo Haldate e ela estão envolvidos em uma cerimônia de casamento. Mas a cerimônia é interrompida pela chegada de uma nave, a qual ela identifica como sendo os sucateiros Drukmani. Ela diz que eles devem tê-la rastreado ao fugir do campo de destroços. Esses invasores pousam e cordialmente apresentam suas intenções. Eles sabem que existem naves e partes tecnológicas enterradas no subsolo e eles apenas querem escavar e coletar esses equipamentos e ir embora tranquilamente. Só que o jovem Haldate guincha e pula no porta-voz dos Drukmani. Eles declaram que os primitivos estão resistindo e se afastam. A nave no ar ativa um raio trator e uma nave Aerior se ergue do chão, fazendo as árvores onde eles moram tremer. Haldate diz que os antigos estavam certos, a tecnologia condenou sua civilização, mas a Exocomp, cesta de amendoins, diz que isso está errado e que ela pode fazer alguma coisa para ajudar. Na ponte da Cerritos, que finalmente dá as caras no episódio, a Mariner recebe o sinal de socorro e o Boiler diz que ele está vindo de uma civilização pré-dobra. A Capitã Freeman ordena então que um curso seja traçado para o planeta. Enquanto isso,
disso, uma nave Aerior é arrastada pelo raio trator. A robozinha percebe que é a candidata perfeita para desativar a nave atacante, mesmo com os protestos do noivo, e lá vai ela se gabando de ser da frota estelar. Ela embarca na nave Drukmani, que está pousada, e decola em direção ao céu. A Cerritos chega em órbita e o comandante Jack Ransom vê que os Drukmani estão atacando o povo do planeta. A Freeman ordena que Shax ative os phasers, mas ele aponta para a nave auxiliar. O scan do boiler revela que a robozinha é quem está a bordo. Depois de arrebentar o casco, ela invade a nave, ataca quem encontra no caminho e dá um jeito no computador, sobrecarregando os motores e frustrando o ataque. Quando a nave Drukmani explode, Haldat lamenta pela noiva. No entanto, o líder vê a nave auxiliar voando para longe da explosão. Ela conseguiu, Haldat a abraça e ela é uma heroína, essa danada. Mais tarde, Freeman, Shax e Tendi descem. A Freeman se desculpa pela violação da primeira diretriz, mas os Aerior começam a defender a Exocomb, pedindo que ela não seja levada para uma colônia penal, mas a capitã diz que eles testemunharam um ato altruísta por parte dela e que eles não estão ali para prendê-la, eles querem é comemorar. Tudo muito bom, tudo muito lindo, aquela rasgação de seda, todo mundo é só elogios. E Haldat pergunta se ele pode se juntar a ela na Cerritos como um marido amoroso. A atitude dela em resposta nesse momento já é no mínimo suspeita, super evasiva e na defensiva. E é aí que a nave Aerior caída é ativada. Os Drukmani se transportaram para lá antes da sua nave ser destruída. Ela está operacional e tem sistemas de armas como Ransom nunca viu. O sucateiro diz que foi enganado pelas mentiras da frota estelar. Ele afirma que foi convocado ao planeta por uma mensagem de um pequeno robô petulante e automaticamente a cesta de amendoins nega ter enviado tal mensagem, mas os Drukmani têm uma cópia da gravação. Ela ainda tenta negar a responsabilidade, mas acaba admitindo. Diz que chamou os Drukmani ao planeta para que pudesse provar para a frota estelar que ela era uma heroína e assim seria bem-vinda de volta. Mas como não sabia que a nave enterrada estava funcional, isso arruinou seus planos e a desgraçadinha ainda parte o coração do jovem Haldat, zombando das suas lágrimas. A Tendi diz que ela ainda pode ser uma heroína e fazer o que é certo, mas a Exocomb simplesmente vai embora sem se importar com a situação. Em órbita, os Drukmani atacam a Cerritos. Destroço em chamas caem sobre os Aerior em pânico, quando uma nave Aerior ainda maior surge no horizonte. Quem tá no cockpit é o próprio Haldat, que usa essa nave para incapacitar a nave roubada pelos Drukmani. Essa cai no planeta enquanto a tripulação da ponte da Cerritos comemora. Mais tarde, Haldat se dirige a uma multidão. Ele diz que os Aerior podem viver como desejarem, pois eles não terão mais medo. A robô emerge de alguns escombros e tenta reivindicar crédito parcial pela vitória. E ele diz a ela que ela não é mais bem-vinda no planeta, então ela tenta se juntar à tripulação da frota estelar, mas a capitã diz que ela não voltará a bordo da Cerritos. Então, emputecida, ela diz que vai chamar os Borg e fazer com que todos eles sejam assimilados. Que robozinho patético. Um corte brusco e lá tá ela em um lugar já conhecido nessa animação, o depósito de computadores megalomaníacos autoconscientes, que fica no Daystrom Institute, em Okinawa, Japão, lugar que a gente também já viu na primeira temporada de Picard. Nós temos a voz de Jeffrey Combs como Admus, o computador do episódio 7 da segunda temporada, de volta para mais uma piada. Acho que você e eu poderíamos fazer coisas horríveis juntos, provoca ele. E é o fim típico de mais um episódio de Lower Decks, quando tudo quanto é computador ali quer dar a sua risada maligna junto. Foi um episódio divertido e mais abusado do que o de costume, ao menos se comparado com os outros dessa mesma temporada. Com um conteúdo inclusive de uma malícia até mais adulta. Agora, mesmo eu tendo achado engraçado e tudo, eu acho ligeiramente preocupante que a obrigação de fazer humor e forçar a mão na comédia estraguem a visão deixada pelos Exocombs que apareceram na nova geração, já que o seu comportamento lá estava muito mais alinhado com o espírito da franquia. Star Trek normalmente coloca personagens que, mesmo sendo personagens imperfeitos, conseguem suas segundas chances e acabam
acabam se emendando em algum ponto, se tornando pessoas melhores. Esse negócio de pau que nasce torto, não cresce direito, não é necessariamente a regra. Então, aproveitando, vamos ver o que a audiência deixou pra gente sobre o episódio anterior no Momento dos Telanautas, onde o Fabrício Quirino Figueiredo de Albuquerque escreveu: só a nostalgia de ver a DS9 já valeu por esse episódio. Pode não parecer, mas vejo essa temporada muito mais próxima das séries clássicas do que Picard ou Discovery. Há desenvolvimento, mas os episódios funcionam separados. PS, adorei rever o Quark, mas amaria ver novamente o alfaiate espião cardassiano Garak, mas valeu a citação da alfaiataria. Fabrício, sem dúvida, ver a estação mais uma vez foi algo super bacana. E isso que você falou sobre Lower Decks estar muito mais dentro do espírito das séries, que agora são chamadas de legado, é algo que eu concordo bastante também. O formato de animação abre várias possibilidades incríveis e o retorno de vários personagens é algo muito possível. Então, dedos cruzados e boa sorte pra nós. Quem também mandou o seu comentário foi o Carlos Tosh. Apesar de tudo, é excelente retornar a DS9. Lower Decks consegue equilibrar humor e emoção nos mais saudosistas. Eu achei a reuniãozinha da Peguete da Mariner, simbolicamente, um encontro com a tripulação de Discovery. Talvez sensíveis demais. A Tilly e a Adira poderiam estar ali se emocionando com a dança e as velas. Carlos, sim, produto feito para trazer novos fãs pra marca, mas que pega os trekkers velhos de guerra no colo e dá de mamar. Adoro. E agora que você falou, eu acho que posso ver a Tilly e a Adira em uma festinha dessas sim. Telanautas, obrigado pela participação de vocês. Quem quiser fazer o mesmo, é só usar o Responda 2 pontos na frente do comentário. E ele pode aparecer aqui no programa na semana seguinte. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera, e até mais.